Oi, oi, pessoas queridas, voltei. Bom, voltei para fazer mais um react. Vocês gostaram muito, eu não imaginei que vocês fossem gostar tanto. E, bom, no último react vocês me pediram muito para reagir à música De Volta para o Passado do Fábio Braza. Foi a música mais pedida, então eu vim reagir a ela. Bom, antes de mais nada, se inscreva no canal, gente, porque aqui eu vou falar sobre sociologia, filosofia, fatos curiosos sobre o mundo, sobre filmes, séries, então se inscreva também para me ajudar. E caso você tenha mais sugestão, é só deixar aqui no comentário para o próximo react. Então é isso, vamos lá. Se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Daria aos índios válidos conselhos se os portugueses vierem aqui. Não se enganem com os espelhos, e quando a escravidão cruzasse os mares, despistaria os bandeirantes, para que eles nunca encontrassem palmares. Empunharia armas e escudos e ajudaria Antônio Conselheiro a defender Canudos. Avisaria Mandela, aguenta firme, o apartheid vai acabar quando você sair da cela. Mostraria pra Galileu um vídeo do homem na lua e diria: isso tudo começou de uma ideia sua. Se eu pudesse voltar atrás, levaria o tratamento da AIDS, só pro meus heróis viverem mais. Marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks no Alabama. Avisaria Brumadinho e Mariana antes de descer a lama. Se eu tivesse a condição, imploraria pra Chapecoense não entrar naquele avião. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? Como assim? Gente, pera, é muito conteúdo de história em 1 minuto de música. É muita coisa. Meu Deus. Olha, até fiquei emocionada, gente, de verdade. Agora eu sei porque vocês me pediram pra reagir. Tá. Então, gente, o Fábio Braza ele já começa falando, né, da invasão dos portugueses aqui no território que chamaram, né, de descobrimento, porque quer dizer, existia um povo nativo com a sua crença, com a sua cultura, e esse povo infelizmente foi chacinado e desapareceu, né, e mais do que isso, esse povo perdeu totalmente sua cultura, porque os portugueses, quando chegaram aqui, eles introduziram a cultura ocidental assim de uma forma obrigatória aos índios, porque eles achavam que os nativos eram inferiores a eles e que por isso tinham que aprender seus costumes, tinham que seguir a sua crença, a sua religião, no caso a religião ocidental, que era o cristianismo, porque eles eram considerados imundos, pecadores, enfim. Então é muito triste isso. E ele fala sobre tanta coisa, galera. Tipo, ele fala do Martin Luther King, ele fala do Nelson Mandela, ele fala do apartheid, de coisas assim que aconteceu na história e que ficou marcado. Então, que se ele pudesse voltar de algum modo no tempo, ele mudaria tudo isso. Ele fala também sobre a Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro, que também foi uma outra chacina que aconteceu no Brasil, e é muito interessante porque a gente, quando estuda história, a gente entende que uma ação, assim, uma forma de pensar ou algo que você faça hoje pode mudar a história de todos que estão ao seu redor, ou até do mundo, quem sabe. Então, assim, por isso que ele fala que ele queria voltar no tempo, eu acredito, para poder mudar, né, essas tristezas e tragédias que já aconteceu no mundo. Pra Chapecoense não entrar naquele avião. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria?
Se eu pudesse voltar ao passado, tentaria impedir algum massacre. Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki. Será que se eu denunciasse os terroristas no 11 de setembro haveria guerra do Iraque? Avisaria os Black Panthers, cuidado, eles vão tentar destruir vocês na epidemia do crack. Trombaria o Tupac, cantaria Changes, Black President e mostraria uma foto do Barack. Se eu pudesse matar Hitler antes dele chegar no poder, evitaria tanto sofrimento desnecessário. Mas se eu não pudesse, faria questão de dizer pra Anne Frank: o mundo todo ainda vai ler o seu diário. E se eu mudasse o passado, será que eu existiria? E se eu não existisse, que diferença faria? Se eu pudesse saber de onde o vírus viria, avisaria o mundo antes que ele virasse pandemia. Quanto sofrimento em vão, quantos mais se vão? Sócrates, Jesus, Tutis ou Hutus, até quando, irmão? Os filhos do futuro dizem não nos desapontem. Somos herdeiros dos erros de ontem. Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado, ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir? Gente, calma, essa música é realmente muito pesada. É um baque de informações que eu não estava esperando, porque é muita coisa, muita informação. Gente, ele fala... Pera, é muita informação. Eu não consigo nem captar tudo ao mesmo tempo. Mas ele fala, por exemplo, sobre o Barack Obama, que foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos e que mudou, porque assim, gente, isso mudou completamente a forma do mundo enxergar a desigualdade racial, sabe? Porque quando você vê a luta, toda a história de luta contra a desigualdade racial, a luta dos negros, você percebe que quando o Barack assume assim um cargo de alta liderança, é como se os negros estivessem gritando por dentro, porque, gente, era uma coisa que, assim, há poucos anos atrás, tá? O racismo ainda é muito forte, mas há poucos anos atrás, com a lei do apartheid, que era aquela lei que basicamente dividia a população em classes étnicas, e você vê o quão absurdo isso era, porque como assim dividir a população em etnias, sendo que todos são seres humanos? Então, assim, infelizmente, gente, isso é uma coisa, o racismo, o preconceito racial é uma coisa que aconteceu e que, assim, matou milhares de pessoas, e que era um pensamento da época, né? Absurdo de que pessoas negras eram pessoas inferiores, sendo que isso é comprovado cientificamente que não. E aí ele fala sobre Jesus, sobre Sócrates, sobre os Hutus. Se eu não me engano, os Hutus, eles foram também uma etnia que foi, assim, dizimada da África. Foi mesmo uma chacina que fizeram com essa etnia. Foi dizimada mesmo, gente. Tipo assim, mataram 500 a 1 milhão de habitantes ali. Sócrates, a mesma coisa, né? Sócrates foi, né, condenado à morte. Jesus foi para a cruz, condenado à morte. E a gente percebe aí que todos são personagens que lutavam por direito, por igualdade, por fraternidade, enfim. Tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria
iria acontecer se eu tivesse esse poder. Mas se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer se eu tivesse esse poder. Bom, a música termina com ele se questionando se ele pudesse voltar no tempo e mudar a história, como que a história seria agora. Eu acredito que ele se questiona aquilo que todos nós questionamos, né? Por que há tanta desigualdade no mundo? Por que há tanta fome? Por que há tantas doenças? Por que há tantas mortes? Será que algum de nós poderíamos fazer algo para mudar isso? Será que se algo tivesse sido mudado no passado, a história hoje seria diferente? Eu acredito que sim, seria diferente. E a gente esperava muito que nossa história fosse uma história de igualdade, de amor para com o próximo. Infelizmente não é o que acontece. E infelizmente mesmo, gente, infelizmente mesmo. O preconceito, o racismo, a desigualdade, as chacinas, as mortes em massa, as epidemias, infelizmente, guerras também, tá? Infelizmente existem até hoje, existem mesmo. Às vezes não perto da gente, mas existe. Se você parar para ler notícias aí sobre o mundo, você vai ver que existe muita coisa horrível acontecendo. E é muito triste, porque essa relação em sociedade, essa relação entre classes desiguais e tudo isso que torna todas essas guerras, essas dificuldades possíveis no mundo. Então é muito triste. É uma música que choca mesmo você, se você parar para pensar. E ele pergunta o seguinte: será que eu tô no futuro? Será que o passado já é isso aqui? E alguém só tá esperando para eu agir? Então, tipo, ele fica se perguntando, será que o futuro vai ser melhor ou será que vai ser pior? E que as pessoas vão se perguntar por que nós hoje não agimos e deixamos o futuro tão caótico. Mas é isso, gente, é uma música muito boa. Muito obrigada a todo mundo que me sugeriu. E se tiverem mais sugestão, é só deixar aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.